Bênção da Torá. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenastes lidar com as palavras da Torá. Bendito és tu, eterno, que nos outorga a Torá. Amém e amém. Parashá Ki-Tetsé, quarta aliá. Deuteronômio, capítulo 23, versos 8 a 24. Não abominarás o edomita, porque é teu irmão, nem abominarás o egípcio, porque foste peregrino em sua terra. Os filhos que lhes nascerem na terceira geração poderão entrar na congregação do Eterno. Quando acampares contra teus inimigos, guardar-te-ás de toda coisa má. Se houver entre vós um homem que não estiver puro por causa de derramamento de sêmen de noite ou de dia, sairá para fora do acampamento. Não entrará em nenhum acampamento. Porém, quando a tarde começar a declinar, banhar-se-á em água e depois do pôr do sol entrará no acampamento. E um lugar terás para ti fora do acampamento, e ali sairás fora. E uma pá terás para ti entre os objetos de teu uso. E quando te abaixares lá fora, com ela cavarás, e ao voltares cobrirás o que defecaste. Porque o Eterno teu Deus anda no meio do teu acampamento, para te salvar e para entregar a ti os teus inimigos diante de ti. Pelo que o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Não entregarás ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. Contigo ficará no meio de ti no lugar que escolher, em alguma das tuas cidades, na que lhe agradar, não o enganarás. Não haverá mulher destinada à prostituição dentre as filhas de Israel, nem haverá destinado à pederastia dentre os filhos de Israel. Não trarás salário de prostituta nem permuta de cão à causa do Eterno, teu Deus, em paga de qualquer voto, pois ambos e as coisas semelhantes a estas são abominação ao Eterno teu Deus. Não pagarás a teu irmão juro de dinheiro, nem juro de comida, nem juro de coisa alguma que se dá como juro. Ao estrangeiro poderás pagar juro, e a teu irmão não pagarás, para que o Eterno teu Deus te abençoe em tudo que possuir a tua mão, na terra a qual estás indo para herdá-la. Quando fizeres algum voto ao Eterno teu Deus, não demorarás em pagá-lo, pois o Eterno teu Deus o requerirá de ti e haverá em ti pecado. Porém, se te abstiveres de fazer voto, não haverá em ti pecado. O que sair dos seus lábios guardarás e o farás, assim como prometeste ao Eterno teu Deus, trazendo a oferta voluntária, conforme o declaraste pela tua boca. Brit Hadashah, Yohanan, ou João, capítulo 12. E Yeshua, 6 dias antes da festa de Pêssar, foi para Beit Aniá, onde estava Elassar, o qual ele tinha ressuscitado dentre os mortos. E lhe fizeram um jantar lá. E Marta servia, e Elassar era um dos convidados que estavam com ele. E Miriam levou um vaso com perfume de nardo muito caro, e ungiu os pés de Yeshua, e os enxugou com o seu cabelo. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. E disse Yehudá Keriot, um de seus talmidim que estava prestes a entregá-lo: por que este óleo não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Mas não disse isso porque cuidasse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tudo que caía nela ele tirava. Mas disse Yeshua: deixem-na. Ela o manteve para o dia do meu sepultamento. Porque sempre terão os pobres com vocês, mas nem sempre me terão. E grandes multidões de Yehudá ouviram que Yeshua estava lá e vieram não apenas por causa de Yeshua, mas também para ver Elassar, o qual ele tinha ressuscitado dentre os mortos. E estavam pensando os líderes dos Kohanim que também deveriam matar Elassar.
porque muitos de Yehudá, por causa dele, estavam partindo e crendo em Yeshua. E no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo à festa, quando ouviu que Yeshua viera para Jerusalém, tomou ramos de palmeira e saiu ao encontro dele. E clamavam e diziam: Ushana, Ushana, bendito que vem em nome de Hashem, o rei de Israel. E Yeshua encontrou um jumento e sentou-se sobre ele, como foi escrito: Não tenha medo, filha de Sião. Eis que o seu rei vem a você, e é montado sobre um jovem animal, filho de uma jumenta. Mas estes fatos seus talmidim não entenderam naquele tempo. Mas quando Yeshua foi glorificado, seus talmidim se lembraram de que esses fatos foram escritos a respeito dele e que essas coisas lhe fizeram. E testemunhou a multidão que estava com ele de que havia chamado Elassar do sepulcro e o ressuscitara dentre os mortos. E por causa disso, grandes multidões iam até ele, porque ouviam que fizera este sinal. E os pirushim diziam um ao outro: Vocês não veem que nada ganham? Pois eis que o mundo todo vai atrás dele. E houve também, dentre os goim, alguns homens que tinham subido para adorar durante a festa. Estes vieram, aproximaram-se de Filipos, que era de Beit Saida, na Galil, e pediram-lhe e disseram-lhe: Meu senhor, nós queremos ver Yeshua. E Filipos foi e disse a André, e André e Filipos falaram a Yeshua. E Yeshua respondeu e disse-lhes: Chegou a hora em que será glorificado o Filho do Homem. Verdadeiramente, verdadeiramente eu lhes digo que um grão de trigo, exceto se cair e morrer no solo, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muitos frutos. Quem ama a sua alma, destruí-la-á, e aquele que odeia a sua alma neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Se um homem me serve, venha atrás de mim, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Aquele que me serve, meu Pai honrará. Eis que agora minha alma está perturbada, e o que vou dizer? Meu Pai, livra-me desta hora? Pelo contrário, porque vim para esta hora. Pai, glorifica o seu nome. E uma voz foi ouvida dos céus: Tenho glorificado e novamente eu glorificarei. E a multidão que estava em pé ouviu e disse: Foi um trovão. Mas outros diziam: Um anjo falou com ele. Respondeu Yeshua e disse-lhes: Não ocorreu por minha causa esta voz, mas por causa de vocês. Agora é o juízo deste mundo. Agora o governante deste mundo será lançado fora. E quando eu for levantado da terra, trairei todo o homem a mim. E dizia isso para mostrar com que morte havia de morrer. Disseram-lhe as multidões: Nós temos ouvido da Torá que o Mashiach permanecerá para sempre. Como você diz que está preparado para ser levantado o Filho do Homem? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes Yeshua: Por um pouco de tempo a luz está com vocês. Andem enquanto tem luz, para que as trevas não possam superá-los. E quem anda em trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que filhos da luz possam tornar-se. Yeshua falou estas palavras e partiu, escondendo-se deles. E embora tenha feito todos estes sinais diante deles, não creram nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Yeshayahu, que disse: Meu Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem o braço de Hashem foi revelado? Por isso não foram capazes de acreditar, porque mais uma vez Yeshayahu disse: Eles cegaram seus olhos e endureceram seus corações, para que não vejam com os olhos e entendam com o coração, e se arrependam, e eu os cure. Estas palavras Yeshayahu disse quando viu a sua glória e falou sobre ele. E também muitos dos líderes creram nele, mas por causa dos pirushim não o confessaram, a fim de que não fossem lançados para fora da sinagoga, porque amavam mais a glória dos filhos dos homens do que a glória de Elohim. E Yeshua clamou e disse: Quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. E aquele que vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E aquele que ouve as minhas palavras, mas não as guarda, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para vivificar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me deu uma mitzvah sobre o que dizer e o que falar. E eu sei que sua mitzvah é eterna, portanto, eu falo como me disse meu Pai, assim eu falo.